Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da fase 2B da 18ª Olimpíada Brasileira de Biologia. No arquivo da prova disponível no site da UBB, você vai encontrar as questões, o gabarito e um comentário feito por alguém da equipe de correção da prova. O texto para as questões 1 e 2 falou sobre veneno de jararaca. Dentre as toxinas mais abundantes nesse veneno estão metaloproteases e serinoproteases. As metaloproteases são enzimas proteolíticas que têm ali a presença de um íon metálico, no caso aqui o zinco, no sítio catalítico dessa enzima, que é importante, fundamental para que ela exerça a função dela. Ela depende da presença desse íon, aqui no caso o zinco, né, para atuar. E também as serinoproteases, que no sítio catalítico delas vai ter ali resíduos de serina, histidina e aspartato. Ambas essas toxinas, essas proteases, interferem em processos como cascata de coagulação e atividade plaquetária. As proteases ou enzimas proteolíticas são enzimas que atuam na hidrólise de proteínas quebrando ligações peptídicas e tem diversas famílias de enzimas proteolíticas. Tem aqui as serinoproteases, dentre as quais aqui a gente pode citar a tripsina, tem cisteinoproteases, asparticoproteases, nesse grupo aqui vai estar, por exemplo, a pepsina, e tem as metaloproteases, que são aquelas proteases que dependem do zinco, do íon metálico no sítio ativo, para exercer a função delas. Como a gente viu lá no quadro, a tripsina é uma serinoprotease, portanto a ação dela se assemelha com alguns componentes das toxinas do veneno da jararaca, especificamente aqui as serinoproteases, já que ela pertence a essa família. Lembrando que a tripsina é uma protease presente no nosso sistema digestório que age quebrando proteínas na região do intestino delgado. Na questão 2, eles isolaram uma metaloprotease do veneno da jararaca para estudar suas atividades biológicas. Eles utilizaram uma técnica laboratorial para verificar se a proteína estava purificada, provavelmente aqui uma eletroforese. E essa etapa é importante para evitar ruídos nos resultados, para saber que realmente tudo o que aconteceu no experimento foi porque aquela proteína fez isso. E em seguida fizeram alguns ensaios que estão aqui resumidos nesse quadro. Então eles observaram a agregação plaquetária e geração de trombina. E para isso eles utilizaram 3 meios. Um meio contendo apenas a solução tampão, onde nada deveria acontecer, porque é o controle, né, onde não tem a presença da proteína, então nada aconteceu, não houve agregação plaquetária nem geração de trombina. Depois fizeram um meio contendo o tampão e a metaloprotease. E aqui eles observaram tanto a agregação plaquetária quanto geração de trombina, indicando que essa metaloprotease atua nesses dois processos. Num terceiro meio, eles tinham o tampão e a metaloprotease, mas eles colocaram aqui também o EDTA. O EDTA é um quelante que sequestra íons metálicos do meio. Quando ele faz esse sequestro dos íons metálicos, aqui no caso o zinco, eles interrompem, eles afetam a atividade dessa metaloprotease. Eles acabam atrapalhando ela a exercer a função dela, uma vez que ela depende desse íon metálico. Então, eles observaram aqui que houve agregação plaquetária, mas não houve geração de trombina, indicando que a agregação plaquetária, a ausência do íon zinco não afetou essa atividade dessa metaloprotease. Ela continuou fazendo agregação plaquetária, apesar de ter perdido o íon zinco. Já a geração de trombina foi afetada, ela não conseguiu fazer esse processo de geração de trombina sem a presença do íon zinco. A atividade catalítica dela dependia do íon zinco, portanto a geração de trombina dependia da atividade catalítica dessa enzima. Portanto, a pureza da metaloprotease foi verificada utilizando uma eletroforese. Além disso, o efeito dessa toxina de induzir a agregação plaquetária não depende de sua atividade catalítica, como a gente observou aqui. Mesmo sem o zinco, ela conseguiu fazer a agregação plaquetária. Aqui no comentário eles colocaram assim: pode-se inferir que esta ação, a agregação plaquetária, independe de sua atividade enzimática, podendo ser resultado, por exemplo, da interação de outros domínios da toxina com receptores plaquetários. A questão 3 trouxe aqui um corte longitudinal de um caule de uma angiosperma. Essa figura aqui mostrando diferentes padrões de deposição e espessamento de parede em elementos traqueais no xilema. Então, o primeiro desafio era o participante reconhecer isso aqui como sendo células do xilema. Em seguida, o participante ia ter que localizar aqui, nesse corte transversal do caule de uma angiosperma eudicotiledônea, em que posição estaria o xilema. A gente sabe que no caule, o floema em angiospermas, o floema ficaria externamente e o xilema internamente. Aqui o xilema primário, né, o floema primário. Então, o xilema seria essa parte mais escura, letra D. O floema seria a parte mais clara, né? Enfim. Portanto, a resolução seria: isso aqui fica onde aqui está apontado a letra D. Portanto, letra D. Então, aqui é a imagem que tinha lá na prova. A gente tem aqui um corte transversal da região do xilema, um corte longitudinal, como estava lá na prova. Temos aqui protoxilema, metoxilema. E, em relação aos padrões de espessamento da parede, a gente tem aqui o padrão espiralado, o 3 aqui, anelar, o 4, tem aqui escaliforme, o 5, que é esse aqui mais, né, enfim, e o 6 é o pontuado. Então, xilema primário, a gente vai ter o protoxilema, geralmente aqui os padrões anelares e espiralado, e o metaxilema, geralmente os padrões helicoidais, reticulares e pontuados. Aqui uma outra ilustração mostrando também os mesmos padrões. Esse slide que eu estou mostrando é o que a prova colocou lá na referência, o link que eles colocaram lá. Então, eu estou mostrando o slide que eles usaram na questão. E agora eu estou mostrando aqui o apesato, a anatomia vegetal, para a gente ver a posição do xilema no caule. A gente tem aqui caules do lado esquerdo e as raízes do lado direito. A gente vai focar no caule. De dicotiledôneas e monocotiledôneas, né, para ver a diferença.
da disposição dos feixes vasculares nesses dois grupos. E em relação à posição do floema e do xilema, floema número 1, xilema número 2, olhando aqui a gente vê que floema externamente, xilema internamente. Recomendo a leitura do capítulo 5 da Pesato sobre xilema. E eu queria mostrar também essa imagem aqui, que são imagens de microscopia, padrão de deposição da parede secundária nos elementos traqueais do xilema primário. Aqui estão aqueles mesmos padrões que a gente viu lá na ilustração, só que aqui imagens de microscopia. A, o padrão anelar, B, helicoidal, C, escaliforme, D, a gente tem aqui o reticulado, e E e F, o pontuado. A questão 4 apresenta um cladograma com uma hipótese de relação filogenética entre alguns retrovírus, com ênfase aqui nos vírus da imunodeficiência humana, HIV tipos 1 e 2, e também o CIV, que é o vírus da imunodeficiência símia. E aqui a ideia era o participante, enfim, colocar em prática a leitura de cladograma, não se preocupando muito a princípio se isso aqui está correto ou não, até porque esse cladograma aqui, como eu vou mostrar depois, é bem antigo, essa proposta aqui, era só para a pessoa realmente mostrar que sabe ler um cladograma. Então, por exemplo, todas as relações filogenéticas estão bem resolvidas? Não, a gente tem aqui esse grupo aqui com esses 3 grupos, né? Que não tem aqui, não está bem resolvido a posição deles. Eles colocaram de forma aqui ambígua, né? Porque não tá claro qual seria a posição real deles dentro dessa proposta aqui. Repara que todos eles estão irradiando a partir de um mesmo ponto aqui, indicando que não existe assim uma concordância, um consenso em relação a, enfim, quem veio primeiro, quem veio depois, quem veio de onde. Os 2 subtipos de vírus que causam HIV em humanos, o HIV 1 e 2, são mais próximos filogeneticamente entre si do que com o CIV, se a gente olhar aqui no cladograma, de novo, independente se isso aqui está certo ou não, né? Isso enfim, é só para a pessoa ler o cladograma. Aqui está dizendo que o HIV2 ele é mais próximo de CIV do que de HIV1. É isso que você consegue ler do cladograma, então isso aqui estaria errado. A 3 disse que o STLV é mais próximo filogeneticamente do CIV do que do HTLV. Esse TLV é vírus T linfotrópico. Aqui S significa sims, né? E H, humanos. Aqui no cladograma a gente vê que o STLV está nessa posição mal resolvida aqui. Se a gente fosse comparar ele com o HTLV, por exemplo, a gente aproximaria ele desse ancestral aqui, e a gente nota que a distância dele, tanto para o CIV quanto para o HTLV, seria a mesma, né? Enfim, ele está numa posição mal resolvida, então assim, é incerto dizer qual seria a relação dele, mas a princípio, aproximando desse ancestral aqui, seria a mesma distância. E a 4 disse que o HIV1 é mais próximo filogeneticamente do HTLV4 do que de outros lentivírus, e se a gente for olhar aqui no cladograma, a gente vai ver que o HIV1, aqui o HIV1 compartilha um ancestral comum mais recente com o HTLV4 do que com os outros lentivírus que foram colocados lá na afirmação. Então, assim, daqui para frente a gente pode dizer que existe esse parentesco mais próximo por conta desse ancestral comum, enquanto que daqui para trás a gente não tem como mensurar isso. A princípio, daqui para frente é mais próximo do que daqui para trás. Então a gente pode dizer que apenas a 4 está correta. Agora vamos dar uma olhadinha nesse cladograma, eu vou mostrar outras montagens desse cladograma e algumas mais recentes também, só para mostrar como que isso aqui é uma super simplificação e ainda por cima as relações não estão corretas. Bom, a primeira classificação filogenética que eu vou mostrar é essa aqui. Repara que é de 1994, né? Então assim, muito antiga. E foi a única que, eu acho que a questão, inclusive, aquele cladograma foi inspirado nisso aqui, porque é o único cladograma que eu encontrei, a única relação filogenética que coloca HTLV fazendo um grupo monofilético com HIV2. Eu não encontrei isso aqui em nenhum outro lugar. Então eu suponho que eles tiraram aquele cladograma daqui. Aqui a gente também observa essa relação aqui incerta entre esses grupos STLV, HTLV1 e 2. Essa proposta aqui já é de 2006, um pouco mais recente, mas ainda bem antiga. E lembrando que nada disso aqui que eu estou mostrando está certo, tá? Eu estou tentando mostrar do mais antigo para o mais atual. As mais atuais a gente tende a confiar mais porque a gente sabe que tem um tempo mais de estudo, mais aprofundamento, mais tecnologia. Mas enfim, todos são propostas. E nessa aqui de 2006 a gente vê que já tem aqui grupos, famílias, né? A gente já tem, dentro desse retrovírus, que é a família retroviridia, a gente vê que já tem grupos aqui, os alfa-retrovírus, beta-retrovírus, delta, gama, epsilon, enfim. Aqui a gente já tem essa divisão. HIV1 e HIV2 estão aqui em lentivírus. A gente nota aqui que HIV2 tem uma relação bem próxima com o CIV, né? E a gente nota também que os HTLV estão lá em delta-retrovírus, ou seja, né? Um outro grupo. Aqui uma outra classificação agora de 2007, focando em HIV1 e 2 e CIV. Eu sei que é impossível de ver, mas eu vou colocar link para isso aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada mais de perto, mas só para mostrar de novo como é que a complexidade vai aumentando conforme as informações vão surgindo. E de novo aqui, demonstrando aqui a proximidade de HIV2 com CIV, né? Os dois aqui bem próximos. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2010. Eu já estou meio perdido aqui nas minhas anotações, mas enfim, só para mostrar aqui o que é HTLV em delta-retroviridia e os HIVs lá em lentivírus. Repara que, de novo, HIV2 próximo de CIV. E olha como que o HTLV não tem nenhum tipo de relação próxima com os HIVs, né? Só para mostrar assim, a diferença daquele primeiro lá que eu mostrei, que fazia um grupo monofilético, né? E aqui em outro grupo.
E aqui uma proposta de 2016, já bem mais atual, aqui a gente já confia um pouquinho mais, né? Só para mostrar de novo, relação, eu sei que não vai dar para ver, mas cliquem no link para dar uma olhada de perto. HIV2 bem próximo ali, grupo monofilético com CIV. Enfim, todos eles em lentivirus. E lá na Delta Viridia, os HTLVs. Enfim, dei um zoom a mais aqui só para mostrar o CIV, que é o dos símios, FIV, que é de felinos, B de bovino, né? Todos esses aqui em lentivírus. Os vírus da imunodeficiência. Portanto, só para enfatizar, essa relação aqui de HIV2 com HTLV4 não faz o menor sentido. Claro, uma classificação muito antiga, né? Eu deixei isso bem claro. Mas é bom para ver como que essas coisas mudam conforme as informações vão surgindo, conforme os estudos vão avançando, né? Foi interessante fazer essa recapitulação para justamente mostrar enfim, esse fato sobre classificações filogenéticas que, enfim, elas são apenas propostas e conforme o tempo vai passando, pode mudar. Para as questões 5 e 6 tinha aqui um textinho falando sobre SARS-CoV-2, tinha aqui uma ilustração com a estrutura do vírus, enfim, um envelope, a proteína spike, o genoma do vírus, que é um vírus de RNA sentido positivo, RNA fita simples sentido positivo. Questão 5, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores, o principal ligante das células humanas da glicoproteína spike. É a enzima conversora de angiotensina 2, letra B. Inclusive a gente falou, né, sobre como esses receptores estão bem ativos ali na região do pulmão, nas células do pulmão, né? E questão 6, classificação de Baltimore. Já falei que é importante memorizar aquela tabelinha da classificação de Baltimore, não tem muita coisa lá, é fácil de memorizar. O SARS-CoV está no grupo 4, ele é um vírus de RNA fita simples sentido positivo. Então, para a replicação desse genoma, ele vai precisar de uma enzima polimerase, RNA polimerase RNA dependente. Letra C, RNA polimerase dependente de RNA. A partir do RNA de sentido positivo dele, ele produz uma fita de RNA complementar sentido negativo, a qual ele pode usar depois para produzir novas fitas de RNA sentido positivo, que é equivalente ao RNA mensageiro. Então, para todos os efeitos, o genoma dele é um RNA mensageiro, mas ele, com a participação dessa polimerase aqui, dependente de RNA, ele consegue fazer a replicação desse genoma para gerar novas partículas virais. Texto para as questões 7 a 9 fala sobre uma mulher que foi para a Amazônia e começou a ter febres em intervalos periódicos de tempo, e também começou a ter ali icterícia, diagnóstico típico de malária. A questão 7 fala sobre icterícia, ela fala sobre que é provocada, né, por aumento na concentração de bilirrubina na corrente sanguínea. E ela continua dizendo o seguinte: há dois tipos principais de bilirrubina circulante no sangue, a indireta e a direta. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas como bilirrubina conjugada e não conjugada. Então presta atenção porque os termos eles podem usar termos alternativos para realmente confundir a pessoa. A bilirrubina direta é produzida a partir de uma modificação covalente que aumenta a polaridade dessa molécula, ou seja, antes ela não era tão polar, a indireta não era tão polar. Com essa modificação covalente, aumenta essa polaridade, forma então a bilirrubina direta, enfim, e também diminui a toxicidade dela. Aqui a resposta correta seria: a bilirrubina indireta é pouco solúvel, por isso que quando ela fica na forma direta, ela aumenta a polaridade dela, fica mais solúvel. Por isso deve se associar a indireta, deve se associar à albumina para transporte através da corrente sanguínea. As outras alternativas tinham pegadinhas para, enfim, pegar o participante. A letra A falou que a bilirrubina era produto da degradação da globina. Na verdade, ela é produto da degradação do grupo M. E um destaque também para a letra D, que diz que a bilirrubina é um dos principais componentes da bile, até ok, que é a enzima responsável pela digestão de lipídios. A bilirrubina não é uma enzima, então aqui a pessoa já poderia também eliminar essa alternativa. Repare que a alternativa é toda razoável, né? Mas tinha uma palavra nela que se o participante desse mole e não prestasse atenção, respondia isso aqui por engano, porque não viu ali a palavra enzima. E onde estudar mais sobre esse assunto? Nesse vídeo eu vou apresentar o livro Fisiologia Médica, de Boron e Bo-Pepp. E por que eu vou apresentar esse livro? Porque eu reparei que eles utilizaram esse livro aqui na composição das questões de fisiologia dessa prova. Tudo que tem nele aqui que eu vou mostrar tem também no Gitton Hall, que é o meu favorito, inclusive, mas eu andei olhando esse aqui e também é um livro muito bom. Então, assim, recomendo, se esse aqui for mais acessível, né, se a pessoa de repente tem dificuldade de conseguir algum outro e conseguir esse aqui, usa também porque é um livro muito bom. Ele vai ter esse capítulo aqui, 46, função hepatobiliar. Umas ilustrações bem legais aqui mostrando o metabolismo da porção M, e também a secreção de bilirrubina, aqui no A, por exemplo, o M virando biliverdina, bilirrubina, eventualmente ali urobilinogênio, urobilina na urina, e aí vai ser excretado, né? E aqui do lado de cá mostrando alguns destinos da bilirrubina, ela pode virar urobilinogênio e ir para o rim, virar urobilina e ser excretada na urina, ou se ela ficar ali no intestino, ela pode virar estercobilina e ser excretada pelas fezes. Tem esse quadro aqui também falando sobre icterícia, explicando tudo que tinha lá na questão. De repente alguém pode querer pausar o vídeo aí para dar uma lida, é interessante. Esse parágrafo aqui falando sobre a bilirrubina não conjugada, que trafega pelo sangue associada à albumina. E o fígado transforma a bilirrubina não conjugada em conjugada, que é mais solúvel e mais apropriada para excreção. E a 8, de novo, aquele assunto: as febres periódicas da malária, terçã e quartã, têm relação com o ciclo de vida do Plasmodium, que é o agente etiológico da malária, que tem então esse ciclo eritrocítico, quando ele rompe os eritrócitos para
enfim, dar continuidade ao ciclo dele, gera esses episódios periódicos de febre. A 9 teve algum erro de formatação aqui nessa resolução comentada, eles colocaram aqui os comentários antes da questão, e enfim, mas vamos tentar ver então sobre o que era a questão. Bom, a malária... Enfim, ela fala aqui sobre doenças negligenciadas e diz que a principal espécie causadora de malária no Brasil é o Plasmodium vivax. A gente já discutiu se malária é ou não doença negligenciada, né, num dos últimos vídeos aí. As causadas por Plasmodium vivax não é mais considerada uma doença negligenciada porque já tem muitos tratamentos, mas outras espécies de Plasmodium podem ainda ser consideradas doença negligenciada por conta de falta de informação sobre eles. A letra A disse que a malária é uma arbovirose. Não, ela é causada por um protozoário, portanto não pode ser uma arbovirose. A arbovirose é uma virose, doença viral, transmitida por inseto vetor. E essa B revela bem aquela tensão que eu tenho chamado a atenção sobre se a malária é ou não uma doença negligenciada, né? Fica bem confuso nesse sentido. Para alguns autores, a malária não é mais considerada negligenciada aquela provocada por Plasmodium, as mais comuns, né? Enquanto que outros autores continuam tratando como uma doença negligenciada, mas existem muitas drogas e muitos tratamentos para tratar a malária. Portanto, ela fica numa situação meio, numa posição, né, um pouco ambígua. E a C disse que dengue, febre amarela e zika têm o mesmo vetor, né, que a malária. O vetor seria do mesmo gênero que a malária. A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles e dengue, febre amarela e zika e chikungunya também pelo Aedes aegypti. O que me lembra uma coisa. No último vídeo da playlist, sobre a fase 2A da 18ª ABB, eu simplesmente pulei e ignorei solenemente essa questão 5, que falava justamente sobre isso, né? Inseto vetor de doenças como, por exemplo, chikungunya e zika, dengue e febre amarela também, o mosquito Aedes aegypti. A questão 10 trouxe aqui o resultado de um teste ELISA para detecção de IgM, anticorpo, né, contra uma das variantes da dengue, feito em pacientes que nunca tinham tido dengue anteriormente. Então, como é que a gente lê isso aqui? Eles queriam detectar IgM, então eles fizeram um controle positivo, onde no meio tinha ali o IgM que eles queriam detectar, e um controle negativo, onde não continha. E o reagente, no caso no controle negativo, o reagente não poderia reagir com nada, porque ali é o controle negativo, portanto, branco. Já no controle positivo, haveria a reação e ficou azul. Repara que a gente tem aqui os pacientes, são 5 pacientes, o 2 e o 5 ficaram branco, né? Ficaram aqui como controle negativo, ou seja, não havia IgM neles, na amostra deles. Os resultados eram feitos em triplicata, por isso que tem 3 bolinhas para cada um, 3 vezes, né? Para garantir que o negócio ficou certo. 3 e 4 aparentemente deu positivo, né? Porque todos eles houve reação do reagente com o IgM. E o 1 aconteceu alguma coisa nele, porque 2 dos pocinhos aqui houve reação e 1 não houve. Então o diagnóstico dele fica incerto, porque pode ter havido contaminação nesses 2 primeiros pontos aqui, ou pode ser que nesse terceiro a pessoa que fez o teste esqueceu de pingar o reagente, né? Pode ter acontecido, então assim, na dúvida teria que refazer o teste. Bom, ELISA é um ensaio de imunoabsorção enzimática, do inglês Enzyme Linked Immunosorbent Assay, eu nunca lembro disso, então eu tenho que colar mesmo. E é feito assim, você tem ali a amostra e você vai colocar, com a ajuda ali de pipetas, um reagente para ver se ocorre uma reação. Qual que é o ponto? Alguma dessas pipetas a pessoa que fez pode não ter tido cuidado e alguma dessas pipetas se contaminou com uma amostra contaminada e acabou contaminando uma amostra que era negativa. Em diversos processos laboratoriais que envolvem você adicionar uma quantidade precisa de algum reagente, você usa um pipetador automático que vai, enfim, colocar ali no meio apenas uma quantidade precisa daquele reagente. E o pipetador você utiliza o mesmo para tudo e você só muda a ponteira. Digamos que a pessoa esqueceu de mudar a ponteira e colocou a ponteira numa amostra infectada, né, enfim, contaminada, e depois pegou a mesma ponteira e colocou numa amostra. Sabe, esse tipo de coisa pode ter acontecido ali naquele caso. Ou por distração, a pessoa pode simplesmente ter esquecido de pingar o reagente naquele último poço e aí ficou branco, né? Enfim. Bom, então considerando que algum erro possa ter acontecido apenas com 1, a gente pode dizer que 3 e 4 estariam com certeza positivos para a dengue. Não tenho certeza se com 3 dias você já observaria IgM circulando, acho que não, acho que você precisaria de mais tempo, talvez uma semana. E não, o anticorpo não tem cor azul. A cor azul vem por conta da reação ali do reagente com a amostra e fica azul, mas não tem nada a ver com o anticorpo. O anticorpo não tem cor azul. Aí na 11 eles fizeram um PCR para confirmar os resultados da ELISA que eles fizeram ali em cima. Olha o que deu aqui. 13 e 4 positivo de novo, em duplicata. Os controles de novo, né, para mostrar aqui que funcionou. 1 e 2 deram negativo e o 5 também, ou seja, o 1 era negativo mesmo. Alguma contaminação aconteceu naquelas amostras lá em cima que acabou dando aquele falso positivo naquelas 2 amostras primeiras, e a última, no caso, era a correta. Aqui no 1 onde ficou azul foi falso positivo, alguma contaminação, por conta talvez de ter esquecido de mudar a ponteira do pipetador, enfim. Bom, a 1 tá errada porque a PCR vai identificar DNA, vai analisar DNA e o ELISA as proteínas, né, os anticorpos. A 2 tá errada porque os primers do PCR tinham que ser específicos para o DNA viral, ou o genoma viral, né, não o DNA especificamente, mas o genoma viral, e não da célula. E a 3 e a 4 estão corretas. Lembrando que o resultado disso aqui é uma eletroforese que foi feita com o resultado do PCR, né? Então aqui a gente tem aquela mesma relação de
a polaridade negativa, positiva, no caso o anodo, e as moléculas ali vindo, o DNA, né, que tem polaridade negativa, vindo em direção ao polo positivo, que é o anodo. Questão 12 falou sobre mosquitos Aedes aegypti transgênicos. Eles criaram mosquitos macho de Aedes aegypti que têm gametas defeituosos e liberavam esses machos na natureza, né, para tentar ali controlar a dengue. Nessa questão aqui eles trouxeram um teste estatístico, onde eles pegaram duas populações de mosquito, uma que tinha machos e fêmeas selvagem, normais, e uma população contendo machos transgênicos, que têm gametas defeituosos, e eles fizeram um teste estatístico para saber se havia diferença na média de ovos gerados nessas duas populações. Aqui a gente tem uma ilustração com macho e fêmea de Aedes aegypti. Repara que o macho tem ali as anteninhas plumosas, né, diferentes, e a fêmea tem a antena diferente. Isso aqui ajuda o macho a ter uma localização melhor dos feromônios, né, enfim. Aqui eu arrumei essas imagens reais de mosquito, macho e fêmea, só para mostrar, né, o detalhe da antena. Aqui vocês podem ver que é um mosquito marrom, então não é Aedes, é Culex. Mas repara que o macho tem a antena bem plumosa e a fêmea tem a antena diferente ali. E a fêmea também com o aparelho bucal adaptado para hematofagia, ela vai beber sangue em algum momento. Bom, a hipótese nula deles era que a média de ovos seria igual nos dois grupos, tanto nos que tinham machos transgênicos quanto no grupo dos mosquitos selvagens. E a hipótese alternativa, caso a hipótese nula não fosse, enfim, atingida, as médias de ovos seriam então diferentes entre esses dois grupos. Aí eles colocaram aqui os dados das médias do grupo controle, que era todos os mosquitos selvagens, deu a média de 350, e o grupo experimental, que continha os machos transgênicos, a média deu 320. Daí um teste T bicaudal, significância 005, 18 graus de liberdade, lembrando que eram 20 casais. 20 casais de mosquitos, 10 no grupo controle, 10 no grupo, enfim, que estava sendo estudado. Qualquer número menor que 2,101 você confirmaria a hipótese nula, num grau de significância de 005. Qualquer número maior que isso, você rejeitaria a hipótese nula. O resultado deles do teste T deu 13,416, portanto você rejeita a hipótese nula. Logo, as médias dos ovos gerados é diferente, o que pode ser bom, né? Porque eles querem que a média de ovos gerados no grupo que está sendo estudado seja menor do que no grupo controle. Bom, a letra A está errada, sim, eles têm dimorfismo sexual, mas quem tem a melhor percepção do rifle é o macho. Bom, os mosquitos são estrategistas, então a 2 está correta. A 3 está errada porque sim, rejeita-se a hipótese nula, ficou muito maior do que o teste T, que o referencial ali da tabela. E a 4 fala sobre aquilo, né? Quanto maior o N, mais confiança você tem nos seus resultados. Então, sim, um N maior traria maior confiança nos resultados. A tabelinha do teste T te dá os valores críticos, os referenciais. Então, lá eles fizeram uma amostragem, eles fizeram um teste bicaudal, two tails, né? O grau de liberdade, o degree of freedom, de 18, porque eles fizeram um N-2, né? Eles fizeram 20 casais, N-2, 18. Então, estaria nessa região aqui, o valor crítico deles. Qual que era o grau de significância deles? Era 0,05, né? Então, você procuraria aqui, ó, 18, 005 daria 2,101. Esse aqui é o seu valor crítico, que foi o que eles usaram lá na amostragem, no teste T deles lá. Tinha que ser qualquer coisa menor que isso aqui, 2,101. E para você chegar a esse resultado do teste T, você teria que pegar os seus dados, colocar um software de estatística para ele fazer os cálculos, e você compararia o resultado que desse, a partir dos dados, com o valor crítico que está lá na tabela. Enfim, aqui como eles não colocaram os dados brutos, colocaram só as médias finais, né? Não dá nem para simular como é que foi esse experimento aqui. É um experimento ilustrativo, eles colocaram ali no texto, né? Mas enfim, só para a pessoa ter noção de que esse número aqui ele não veio do nada, ele veio de dados brutos que foram colocados num software que calculou, chegou a esse resultado, e uma vez comparado com o valor crítico, você aceitaria ou rejeitaria a hipótese nula. Aqui no caso, dentro desse valor de significância, rejeitou-se a hipótese nula. Questão 13 traz aqui esse gráfico com dados de desmatamento na Amazônia. A gente nota ali que por volta do ano de 95 teve um pico, em 2004 teve outro pico, mas a gente nota também tendências de aumento e diminuição do desmatamento. A gente nota que, por exemplo, a partir aqui de 2004, a gente nota uma tendência de diminuição do desmatamento, né? E a partir por volta aqui do ano de 2014, 2016, a gente nota de novo uma tendência de aumento. É muito interessante pesquisar quem era o presidente da República e quem era o ministro do Meio Ambiente nesses períodos onde a gente nota aumento do desmatamento e também diminuição do desmatamento, porque isso aqui é política pública. Toda vez que a gente nota a tendência de aumento é porque alguém relaxou. Quando a gente nota a tendência de diminuição é porque alguém atuou firmemente para fortalecer IBAMA, enfim, os órgãos reguladores, né? As instituições que têm poder de fiscalização, de polícia, enfim. A questão vai fazer um recorte entre 2012 e 2020, onde a gente nota nesse período uma tendência de aumento do desmatamento na Amazônia. Com o aumento no desmatamento na Amazônia, a gente não espera aumento no volume de chuvas no centro-oeste e sudeste, muito pelo contrário, a gente espera diminuição desse volume de chuvas, porque é a Amazônia que abastece todas as outras regiões ao sul do Brasil com água que provém ali da evapotranspiração, da floresta, né, enfim. Desmatamento aumenta a chance de surgirem novas pandemias, sim.
Plantas que têm o metabolismo ácido das crassuláceas, plantas CAN, são plantas que geralmente estão em ambientes xéricos, ambientes secos. A Amazônia é uma floresta tropical, que, enfim, tem alta umidade. As plantas lá, em geral, terão a fotossíntese C3. E a 4 correta, mosquitos perdem também, enfim, habitat, porque são, sim, importantes polinizadores. A gente só pensa no mosquito por causa da questão do sangue, né? A fêmea, que, enfim, acaba tendo que pegar o sangue para poder ajudar ali no desenvolvimento dos filhotes, dos ovos. Mas fora essa faceta da hematofagia do mosquito, os machos, né, e também as fêmeas são importantes polinizadores de plantas. Questão 14, uma questão enorme, 3 textos aqui para embasar a questão. Primeiro eles falam sobre a importância do açaí, uma importância econômica na indústria alimentícia, cosmética. Depois eles falam sobre a correlação entre pessoas tendo doença de Chagas e tendo consumido açaí previamente. E por fim eles terminam aqui com algumas análises que foram feitas em amostragem de açaís que eram comercializados para consumo humano. Muitas das amostras eram infectadas com DNA do agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, como também do inseto que transmite a doença. Ou seja, existe ali uma possibilidade de contaminação da pessoa pelo consumo do açaí. Com base nisso, eles fizeram algumas afirmações, e aqui todas estavam certas, menos a 4, que diz que a doença de Chagas, para controlar, né, para prevenir a doença de Chagas, seria controlar os mosquitos transmissores. A doença de Chagas é transmitida por um triatomínio, né, um hemíptero, ou barbeiro, e não por um mosquito. Agora, atenção para 2 aqui, ó. Eles falaram que a fase flagelar tripomastigota, que circula no sangue, né, do Trypanosoma, enfim, tem uma membrana ondulante. Isso aqui está correto, mas qual que é a questão aqui? Eles poderiam ter feito alguma coisa aqui para sacanear a pessoa, colocar outra fase aqui, a mastigota, a epimastigota, para confundir a pessoa. Então, ter noção de quais são as fases do Trypanosoma e onde que estão essas fases, onde que ele vai estar em cada uma dessas fases, é importante. Aqui no caso estava certo, a tripomastigota é a única que circula no sangue. Enfim, Neves de parasitologia, família Trypanosomatidae. Aqui uma ilustração aqui, alguns desenhos, alguns rabiscos com as fases, né? A morfologia das fases do Trypanosoma. Temos aqui promastigota, opimastigota, epimastigota, tripomastigota, que é a fase circulante no sangue, né? E tem essas fases aqui menores, a mastigota e tudo mais. Aqui a letra M indicando membrana ondulante, a gente observa aqui na fase tripomastigota a membrana ondulante. E aqui no CDC tem algumas imagens de microscopia onde a gente consegue observar aqui o tripomastigota, por exemplo. Isso aqui é em circulação, né? A gente nota aqui os eritrócitos, inclusive, as hemácias, né? Tripomastigotas são a única fase encontrada em circulação no sangue. Aqui embaixo eles têm alguns amastigotas, mas em corte histológico, né? Em tecido. Aqui eles têm também alguns epimastigotas em meio de cultura. 15 falou sobre Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, causador da tuberculose. O tratamento de maneira correta seria o uso de um coquetel de antibióticos, que tem que durar 6 meses e a pessoa não pode interromper isso de jeito nenhum. Como diz a letra B, quando a pessoa não completa o tratamento, ela fica exposta, ela permite que linhas de bactérias resistentes àquele antibiótico surjam, e essas bactérias resistentes então diminuem a efetividade de determinado antibiótico para o enfrentamento de doenças como essa. Então é importante seguir o tratamento todo à risca, durante todo o prazo. A C, por exemplo, disse que o tratamento pode ser monoterápico, como a gente viu ali, é um coquetel de antibióticos, né? Não é monoterápico. E a E está errada porque, infelizmente, os antibióticos eles podem sim afetar outras colônias de bactérias que estão no nosso organismo, algumas das quais nos ajudam. Questão 16 falou sobre características adaptativas que aumentam a sobrevivência de determinada espécie. Então, por exemplo, camuflagem, que a gente observa ali no bicho-pau, no urso polar, né? Aposematismo, coloração de advertência em sapos, enfim. Mimetismo em cobras, etc. Bom, do ponto de vista evolutivo, pode-se afirmar que tais características, a, B e C, elas estão bem claramente erradas. Eu acho que não é muito difícil a pessoa chegar a essa conclusão. A D diz o seguinte, são resultados da observação de nicho ecológico. Bom, a gente pode pensar que o nicho ecológico, que são as condições que determinam a existência de uma espécie num determinado ambiente, teriam alguma relação a ver ali com adaptabilidade, etc. E a E disse, originam-se de comportamentos de sobrevivência às pressões seletivas. Eu confesso que a D e a E, elas usam uma linguagem que para mim soa muito estranha. A D trouxe essa coisa das observações, e a E trouxe essas coisas dos comportamentos. Bom, o gabarito era a letra E, comportamentos de sobrevivência às pressões seletivas, eu achei isso aqui esquisitíssimo. Aí nos comentários eles colocam assim, D está incorreta porque observação não é um fator evolutivo. Enfim. E a E estaria correta porque pressão seletiva conferiu em redução de predação desses organismos. Quem é que escreve assim, cara? Qual é o tipo de gente que escreve desse jeito aqui, todo rebuscado, todo pedante? Eu acho que a pessoa que fez essa questão aqui é chatíssima, cara. É uma pessoa chatíssima, tem pouquíssimos amigos. Eu fiquei interessado no significado de comportamentos aqui. Essa palavra comportamentos, pra mim, eu tinha uma percepção dela, que eu tive que pesquisar um pouco mais e pra ver se eu conseguia entender por que ele usou essa palavra comportamento de sobrevivência.
Aí eu fui pesquisar assim, a definição de comportamento. Aqui na Wikipédia, por exemplo, o comportamento é definido como conjunto de reações de um sistema dinâmico, por exemplo, um ser vivo, né, face às interações e renovação propiciada pelo meio onde está envolvido. Nessa definição aqui de comportamento, eu entendo que aquela frase lá faz sentido. Eu só achei assim, uma palavra muito fora de tudo que eu já tinha visto em termos de discussão em relação a esse assunto. Mas ok, em relação a essa definição aqui, cabe naquela frase a palavra comportamento. É interessante, né? A gente adiciona no nosso repertório de possíveis termos e palavras que a gente pode utilizar numa discussão. Mas continuo com a opinião de que quem fez essa questão aqui é chato e pedante, correndo o risco de ser redundante aqui. 17. Um bioinformata deseja estudar a evolução de um gene humano, e para isso ele utilizou ali uma base de dados com milhares de amostras do genoma humano, e está resumido nessa tabela aqui abaixo. Homozigotos dominantes, selvagem, 10.744 indivíduos, heterozigotos, um selvagem e um mutante, 8.156 indivíduos, homozigotos recessivos, os dois alelos mutantes, 6.100 indivíduos. Então, aparentemente o gene não está evoluindo, observando os números sem crivo estatístico, mas são necessárias confirmações por Q². A gente não pode fazer esse tipo de afirmação sem fazer, né, os cálculos. Claro que a ideia da questão aqui era o participante fazer o cálculo e observar que o gene na verdade está evoluindo. 2. Uma população que segue o modelo de Hardt-Weinberg pode mudar frequências genotípicas, mas não anélicas. Isso aqui está correto. 3. O gene observado está relacionado a uma doença autossômica recessiva. O genótipo homozigoto recessivo não necessariamente vai estar associado a uma doença. A gente costuma estudar doenças que são, enfim, tem herança recessiva, né? A gente fica acostumado com essa coisa da doença. Mas você pode ser homozigoto recessivo para diversas características e não necessariamente ter uma doença. Portanto, a gente não pode falar de doença aqui. A pegadinha aqui é que o participante olhar que tem menos indivíduos com esse genótipo do que dos outros, então a pessoa iria pensar, realmente tem poucas pessoas na população com esse genótipo, então deve ser alguma doença, mas enfim, não dá para tirar essa conclusão. Vamos ver agora esse cálculo aqui pra gente saber se a população está evoluindo ou não. Eu vou seguir a linha de raciocínio que eles colocaram no gabarito aqui, então qualquer coisa reclame com eles. O nosso N era de 25 mil indivíduos, né? As frequências genotípicas observadas eram aquelas que estavam lá na tabelinha, né? Homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos, essas porcentagens aqui. Com base nisso, a gente pode, por exemplo, calcular a frequência alélica observada com base nas frequências genotípicas observadas. É só a gente pegar A ao quadrado, que é o homozigoto dominante, mais meio heterozigoto, né? Enfim. E a gente pode fazer isso tanto para o Azão quanto para o Azinho. Como numa população em equilíbrio a frequência alélica nunca muda, a gente pode, por exemplo, projetar qual seria a frequência genotípica esperada dada essa frequência alélica. A gente só pegaria e colocaria ao quadrado a frequência alélica, né, observada ao quadrado. Então, fazendo aquela continha, a gente pega que a frequência de Azão é de 0,595 e a frequência de Azinho é 0,405. Portanto, a frequência genotípica seria 0,595 ao quadrado, a frequência de Azão do genótipo, frequência genotípica de homozigotos dominantes seria 0,35 e a frequência genotípica de homozigotos recessivos 0,16. Foi isso que a gente observou? Não. A frequência esperada, então, para homozigotos dominantes era 0,35. O que a gente observou? 0,43. É o que está aqui, né? 43%. E a do azinho seria 0,16. O que a gente observou? 0,24. Portanto, a frequência genotípica observada é diferente da esperada. Então, eles colocaram aqui no comentário. Aparentemente o gene está evoluindo, pois as frequências genotípicas observadas são consideravelmente diferentes do número esperado. Então, eles devem ter feito alguma estatística aí, né? Enfim. Eles botaram os cálculos aqui embaixo, né? Então, assim, uma questão super complicada e aqui só me resta acompanhar o relator e confiar que eles estão corretos. 18, a gente tem aqui uma imagem, um esquema com reprodução em angiospermas, plantas com flores. Temos aqui os esporófitos, os gametófitos, os gametas, a polinização, a fecundação acontecendo. Então aqui a gente poderia dizer que a microsporogênese é a formação de micrósporos no interior do saco polínico ou microesporanjo da antera. Já a microgametogênese é o desenvolvimento do microgametófito, olha quanto termo, né? No interior do grão de pólen até o estágio tricelular de desenvolvimento. Isso aqui é para realmente dar nó na cabeça da pessoa e enfim. Por sorte, se a pessoa se atentasse aos detalhes, a pessoa poderia eliminar, né, alternativas erradas. Por exemplo, a letra B insinua que está acontecendo aqui uma meiose gamética, plantas fazem meiose espórica. A meiose nas plantas forma esporos, e não gametas. A C colocou já a megagametogênese é o desenvolvimento do megagametófito diploide dentro do óvulo. De onde é que eles tiraram o óvulo aqui? A D de novo insinuando meiose gamética. A E colocou que o primeiro núcleo espermático é formado na microesporogênese. Isso aqui é um gameta, então é formado na gametogênese, né? Na microgametogênese, não na esporogênese. Ambos os núcleos espermáticos são formados na microgametogênese. Questão 19 tem um texto enorme para matar a pessoa de cansaço, mas o que a pessoa precisa saber daqui? Uma colônia de Escherichia coli, bactéria, com uma população inicial de 10 indivíduos, 10 células, e tempo de geração de 15 minutos. Aí se isso acontecesse, né, se essa geração acontecesse durante 3 horas, a partir de 10 indivíduos, que se reproduzem a cada 15 minutos, se duplicam, né, a cada 15 minutos,
quanto nós teríamos ao final de 3 horas. 4,96 vezes 10 elevado à quarta, eles colocam aqui a formulazinha para calcular isso, né? Vamos dar uma olhadinha lá no slide com calma. Primeiro a gente teria que descobrir o número de gerações. Como é que a gente calcula isso? O número de gerações, n. n igual a t dividido por g. t é o tempo de crescimento, que é de 3 horas, né? 180 minutos, dividido pelo tempo de geração, que a gente já sabia que era de 15 minutos. Então é n, 180 dividido por 15 igual a 12 gerações. E para calcular a população final, x igual a x0, população inicial, vezes 2 elevado a n. X é a população final, x era a população inicial, que era de 10, vezes 2 elevado ao n. Quem era n? O número de gerações, que é 12, a gente viu no último slide. X igual a 10 vezes 2 elevado a 12, x igual a 40.960. Agora você só precisaria andar com a vírgula aqui 4 vezes, né, para ficar 4.960, vezes 10 elevado a quarta. Agora, isso aqui é a forma gourmetizada de resolver essa questão, você sabendo a fórmula. Eu não sabia a fórmula, então resolvi na força bruta. Como é que eu fiz? Quantas vezes numa hora tem 15 minutos? 4 vezes, né? Bactérias se duplicam a cada 15 minutos. Uma hora tem 4 vezes 15 minutos, portanto, 3 horas tem 12 vezes 15 minutos. Descobri o número de gerações. Agora só preciso pegar 10, que é a população inicial, e multiplicar por 2, 12 vezes, que no final vai dar 40.960. Fiz a conversão ali andando com a vírgula, 4,096 vezes 10 elevado à quarta. Nas próximas questões a gente vai falar sobre conservação, e aqui a gente vai pensar numa bióloga que tinha que escolher uma região de Mata Atlântica para, enfim, fazer ali algum esforço de conservação naquela região, e ela escolheria a região que tem maior biodiversidade. Então a gente tinha aqui região A, B e C, eles fizeram um levantamento da flora dessas regiões, para algumas espécies aqui, e com isso eles conseguiram calcular qual era a que tinha maior diversidade. E para isso utilizaram aquela formulazinha do índice de Shannon, que a gente já falou também em provas anteriores. E o índice de Shannon, a galinha, é igual a menos o somatório da abundância relativa de determinada espécie, multiplicado pelo logaritmo natural, o neperiano, da abundância relativa daquela espécie. Ali estão sendo analisadas 4 espécies, portanto, isso aqui, a gente repetiria esse fator aqui 4 vezes, cada uma delas para uma das espécies. Eles deram também o valor do logaritmo natural, neperiano, das porcentagens. A gente tem aqui então 0,1, 0,1, o que é? 10%, né? Então, quando a espécie tinha 10%, usaria esse logaritmo neperiano aqui. 15%, 20%, 25%, etc. Esse valor do logaritmo é fácil de obter ele na calculadora, e pelo que eu sei, porque eu já perguntei para os organizadores da UBB se poderia usar a calculadora na prova, eles disseram que sim. Então, assim, ok, eles colocaram isso aqui, mas nem era necessário, porque daria para obter isso aqui pela calculadora. Então, como eu disse, obter aquele LN é muito fácil. Numa calculadora científica, você vem aqui e aperta LN, o valor que você quer, 0,1, por exemplo, igual menos 230, enfim, como estava lá na prova, né? É fácil, é só isso, é só usar essa função aqui, logaritmo natural, neperiano. E para calcular o índice de Shannon de cada uma das áreas, não tinha segredo, era só fazer exatamente como estava na fórmula, menos o somatório de todos aqueles fatores lá. A abundância relativa de determinada espécie, daquela área, vezes o logaritmo neperiano daquela abundância. E fazer o somatório disso para todas as espécies dentro daquela área. Da área 1, por exemplo, deu 1,37. E por que é menos o somatório e não apenas o somatório? Se não colocasse aquele menos antes, o resultado daria negativo. Aquilo lá é só para o resultado dar positivo, só isso. É uma maneira de evitar resultados negativos. Região B, o resultado deu 1,30, então o da região A era maior. E para a área C deu 1,34, então a área A, a primeira área, ganhou. Então a primeira afirmação está errada, porque a região mais diversa é a A e não a B. A 2 está correta, porque sim, deu 1,37. E a 3 disse que quanto mais homogênea a abundância das diferentes espécies, mais diversa a comunidade, segundo o índice de Shannon. Isso aqui está correto. É interessante também já lembrar daquela coisa da diferença entre riqueza e diversidade. Exemplo, aqui a gente tem 2 comunidades com a mesma riqueza, o mesmo número de espécies, inclusive as mesmas espécies, mas nessa primeira comunidade ela é mais homogênea, é mais equalitária em termos de distribuição dos indivíduos, a abundância das espécies, e na segunda é menos igual, né? Então, assim, essa primeira aqui ela vai ser tida como mais diversa, porque se você fizer uma amostragem aleatória nessa aqui e nessa aqui, por exemplo, numa amostragem aleatória na comunidade 2, talvez essa espécie aqui não surja nessa amostragem e dê a impressão de que ela não está presente ali, porque ela está presente numa porcentagem, numa abundância tão pequena, né, que ela pode não surgir em amostragens aleatórias. É por isso que essa comunidade aqui pode ser tida como menos diversa do que essa aqui. A 21 pedia para escolher a alternativa incorreta, e repara que a letra C diz: comparando-se 2 comunidades, a com maior riqueza possui maior diversidade. Como eu acabei de mostrar, esse não é o caso. Ter maior riqueza não significa maior diversidade. As outras estavam obviamente corretas. Vou só chamar a atenção aqui para a letra A, que diz: para análise da riqueza de espécies botânicas. Isso aqui serve para outras espécies também. Deve-se delimitar uma área fixa, muitas das vezes menor que a comunidade de interesse. Isso aqui é o conceito de quadrícula.
Que é literalmente isso aqui. Quando você vai fazer alguns estudos em ecologia, você faz um quadrado, né? Onde você vai ali delimitar. Essa aqui é a minha área de amostragem. E esse tamanho aqui pode variar. Essa aqui é uma quadrícula pequena, pode ser maior. Pode ser muito maior que isso, inclusive. Mas é só assim, é a delimitação da área. Você vai considerar apenas o que está dentro dessa quadrícula aqui. 22 trouxe algumas afirmações sobre palmito. O caule de palmeiras possui feixes vasculares dispersos? Sim, porque são monocotiledôneos, né? 2. O palmito é um fruto. Você já poderia parar de ler aqui, né? Palmito não é um fruto. Agora, se você ler isso aqui com pressa e ignorar a palavra fruto, né, a frase até que faz sentido, né? O palmito pode ser coletado de diversas palmeiras além da espécie Euterpe edulis. O único problema aqui é que não é um fruto, né? E a 3 diz a família Fabácea, da qual os palmitos fazem parte, e também você já poderia parar de ler aqui, porque as palmeiras são da família Arecácea, família Fabácea são as leguminosas, feijão, enfim, ervilha, flamboyant, pau-brasil, etc. Portanto, apenas a 1 está correta. 23. Completar as frases. O menor escopo possível para observar os efeitos da evolução é o populacional, populações, né? Especiações podem ser geradas por forças evolutivas, seleção natural, deriva. Genes presentes no cromossomo Y de mamíferos eles são menos diversos do que os autossomos e o X, pois a deriva genética nos cromossomos Y é mais intensa. Lembrando que todos os seres humanos, por exemplo, têm cromossomo X, alguns vão ter um, são os machos, alguns vão ter dois, fêmeas, mas os cromossomos Y apenas os machos vão ter. Isso faz com que a força da deriva nesse cromossomo seja mais intensa e ele apresente menor diversidade. Portanto, é população, seleção natural e deriva, menos diverso, maior deriva genética. Aqui está o comentário que eles fizeram sobre a questão do cromossomo Y, recomendo que vocês pausem aí para ler. 24 trouxe aqui uma lâmina histológica. A gente observa nessa lâmina fibras musculares, traqueolas e também mitocôndrias. Então, músculo repleto ali de mitocôndrias. Isso aqui é típico de insetos voadores. Portanto, dentre as alternativas que foram dadas, aquela lâmina histológica poderia pertencer a um mosquito, por exemplo, o mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti. Enfim. A imagem original foi retirada do Campbell, tá aqui. É um pedaço de músculo de inseto voador. Então, muitos insetos voadores usam ali movimentos musculares para fazer uma espécie de ventilação, né, pelas traqueias, pelo sistema traqueal. E as fibras musculares são cheias de mitocôndrias para suportar essa alta taxa metabólica. Questão 25, diagnóstico de esquistossoma Manzoni. Vai falar aqui sobre os métodos de diagnóstico. Isso aqui, para quem gosta de biomedicina, quem pensa em cursar biomedicina, você vai fazer isso aqui da sua vida. Contar ovos de parasitos em fezes. Claro que não é só isso, né? Isso aqui é uma das coisas que os biomédicos fazem. E você vai ter que estudar e treinar seu olho para reconhecer os diferentes formatos dos ovos dos diferentes parasitos. Por exemplo, esse aqui da letra A é o ovo do esquistossoma Manzoni. Então, só por curiosidade, isso aqui seria um ovo de tênia. Esse aqui seria um ovo de Ascaris lumbricoides, a lombriga. Isso aqui seria um ovo de ancilostoma, provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente ancilostoma. E esse aqui provavelmente também, não tenho certeza, Enteróbios vermiculares. Vou colocar um link para esse atlas de parasitologia humana, para quem gosta do assunto. Aqui no final tem um guia com os principais ovos, né, dos vermes mais comuns aí. Enfim, para quem quiser saber mais, dá uma olhada. E se você vier no site do CDC também, coloca ali o nome do parasito que você está com curiosidade. Eu coloquei aqui Enteróbios vermiculares para tirar a dúvida. Tá aqui, ó, o ovinho dele. Vai ter a imagem dos ovos dos parasitos, você consegue ver. Enfim, verificar isso. Questões 26 e 27, temos aqui 20 plantas da mesma espécie, divididas em 2 grupos. Num dos grupos elas cresceram iluminadas por luz azul e no outro por luz verde. Quem vocês acham que se deu melhor? Todas as outras condições eram idênticas para as plantas. Grupo A, massa média de 500 gramas, desvio padrão de 120 gramas. Talvez se o N fosse maior, né, o desvio padrão seria menor. E B, 370 gramas, desvio padrão de 70 gramas. Obviamente o grupo A foi iluminado com a luz azul e o B com a luz verde. Então o grupo A foi iluminado com a luz azul, que permite uma maior taxa fotossintética e, consequentemente, maior acúmulo de biomassa. Se você está acompanhando a playlist, você deve ter previsto que eu ia recomendar o capítulo 7 do Thais Zager. Aquele famoso gráfico de absorção de pigmentos fotossintetizantes, a clorofila é o 2, então essa curva aqui, 2, repara que ela absorve mais no azul e onde? No vermelho. No verde, ela reflete. Então as plantas que foram iluminadas com a luz azul estavam absorvendo a maior parte da luz que estavam recebendo, e as que foram iluminadas com a luz verde estavam refletindo a maior parte da luz que estavam recebendo. Esse experimento aqui também é muito legal, eles colocam, enfim, aqui no cenário do experimento, né, bactérias aeróbias que respiram, que dependem, né, de oxigênio, associados ali com uma alga fotossintetizante e o espectro aqui, o espectro eletromagnético no comprimento do visível. Na região do azul e do vermelho, as bactérias aeróbias ficavam mais próximas, enquanto que na região do verde praticamente não tinha. Por quê? Porque aqui está rolando mais fotossíntese, certo? Então mais oxigênio está sendo produzido e as bactérias aeróbias gostavam disso. Aqui nessa região onde tem menos fotossíntese, porque está recebendo o comprimento verde,
tinha menos bactérias aeróbias porque tinha menos oxigênio sendo produzido. 27, um cientista olhando para aqueles resultados, ele ficou preocupado que poderia ter alguma influência genética naqueles resultados, e ele decidiu modificar o experimento, ao invés de utilizar plantas diferentes nos grupos, fazer clonagem, clonar a mesma planta, fazendo através de propágulos, né? Esses propágulos são clones, portanto, teria menor variabilidade genética entre esses indivíduos e você teria uma confiança maior de que o que quer que estivesse acontecendo estaria acontecendo por conta da relação ali do comprimento de onda e não por diferenças genéticas entre os indivíduos. 28, falando sobre a importância da vacinação contra a Covid. E aí fizeram algumas afirmações, por exemplo, as crianças são as principais afetadas pela Covid. Os grupos de risco eram idosos e pessoas com comorbidade. Crianças não havia tanta preocupação assim com relação a ela, principalmente em relação ao desenvolvimento de quadros mais graves. Agora, 2, a menor letalidade da Covid em crianças não exclui a necessidade de vacinação, certamente não. E 3, a vacinação de crianças contra a Covid evita óbitos, certamente. Nessa faixa etária pode ser importante para reduzir o contágio. As crianças podem ser veículos, né, para, enfim, infectar outras pessoas. Embora nelas os quadros não fossem tão graves, mas elas poderiam infectar outras pessoas. Então, C, correto. 29 trouxe um gráfico com a área seccional ao decorrer do sistema circulatório humano. Esse gráfico foi tirado daquele livro que eu apresentei no começo do vídeo, Boron, Fisiologia Médica. Capítulo 19 do Boron, Artérias e Veias. Aqui a gente tem acesso à imagem completa, a gente vê que existe um contínuo aqui. Aqui em cima eles colocam o macro, né, o átrio, as grandes regiões, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artérias, arteríolas, e aqui embaixo seria então a área de seção transversal dessas regiões aqui. Repara que esse pico maior, resumindo aqui, esse pico maior que deu aqui é onde? Na região dos capilares pulmonares. A gente tem aqui os capilares na região aqui, no que seria o sangue arterial, né, e aqui o sistêmico, na região dos pulmões, os capilares. A gente vê que tem esses dois picos aqui na região dos capilares. E aqui embaixo a velocidade, né, a pressão nessas regiões. A gente nota que na região aqui dos capilares, nesses dois picos, a velocidade da corrente sanguínea é menor que em todas as outras. Aqui uma tabela com tudo que eu falei, só que agora em números, né, para quem gosta de repetir. É bom, né, treinar, ler tabela, ver, extrair dados de tabela. Aqui a gente tem a área transversal. Aqui repara as partes, né, aorta, artérias, arteríolas, capilares. E tem também aqui a velocidade linear média. Enfim, bem estudada nessa tabela. A ramificação, né, a diminuição do diâmetro nos vasos, desde as artérias até os capilares. Portanto, a área com menor velocidade de fluxo sanguíneo vai ser a 4, que é aquele maior pico ali na região dos capilares sistêmicos. Aqui a 2 também vai ter uma diminuição da velocidade, mas a que tinha menor velocidade seria a 4. E por fim, a 30, só para lembrar a gente que ao longo da passagem do oxigênio do espaço alveolar até o interior dos capilares pulmonares não há gasto de ATP. Essa troca de gases se faz por difusão, portanto não há gasto de energia. Capítulo 30 do Boron. Eu falei que nesse vídeo eu ia utilizar só esse livro, mas lembrando que tudo que estou mostrando aqui tem também no Gitton Hall. Trocas gasosas nos pulmões. Apesar de os fisiologistas inicialmente pensarem que os pulmões secretariam oxigênio para o sangue ativamente, hoje se sabe que os movimentos de O2 e CO2, que atravessam a barreira alvéolo capilar, ocorrem por difusão simples, portanto sem gasto de ATP. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos a prova da primeira fase da 19ª OBB. Até lá!